Eu falei assim, Professora. gente, a aula até agora não começou, a aula é O que essa mesmo. Eu aconteceu, falei assim, não, professora? a hora é. Esqueci. Tô aqui em frente, nem saí daqui da frente do computador, eu só deixei o tempo passar mesmo. Bom dia. Meu Deus do céu. Só Meu Deus do céu, foi cada 10 minutos de aula embora. que 10 minutos, gente, assim O que aconteceu, professor? Você estava reiniciando o computador? Não, eu esqueci, tô aqui na frente do computador, tô até postando, Que isso? postando no YouTube a aula de vocês, estava terminando uma atividade para o nono. Aí você esqueceu. Nos esqueceu. Eu Passou. tava vendo um monte de abertura de Cavaleiros do Tem Zodíaco. até aquele filme, esqueceram. Ah, eu esqueci o nome dele. Esqueceram de mim. Esqueceram isso. de mim. É. Filme mais repetitivo que eu já vi. Não, Na todo mundo Globo. odeia o Chris em Esqueceram. primeiro. Agora não é mais Fox. Todo mundo odeia o Cris, é melhor. O Cris passa o tempo Mas é uma Todo série, mundo. né? Eu odeio todo mundo odeia o Mesmo Cris. assim, passa todo momento, todo Não, instante. mentira, eu gosto de todo mundo odeia o Cris, né? Porque, Mas é uma série. A gente tá falando. Maluco no pedaço é melhor. Maluco Não, no mas todo Pedaço. mundo Não, odeia o Maluco Cris, no Pedaço é é melhor. bom. Maluco no Pedaço realmente. Sou eu, né, professora? Eu vou ler, então. Quem tem boca vai a Roma. Peraí, deixa eu só abrir aqui Eu quero ler também a minha. Mas, pô, é que nem gente que fala que é quem tem boca vai a Roma, mas é quem tem boca vai a Roma. É vai a Roma. É, sim, sim. A gente considera. É que nem aquele lá, tipo, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Mas na verdade, Espalha-rama. espalha-rama Não, pelo chão. o significado original desse negócio é tipo de vaiar, não de. É de vaiar, isso. é não é de ir. Uhum. Mas o significado é de ir mesmo. É, Na pesquisa eu tava lá falando que era junto, que era vaia. De vaiar. é. É vai Mas de eu vaiar. pesquisei, eu não achei o vaiar. Eu achei só que o ditado significa ir mesmo. Sim, sim, sim. Faça elevar cosmo no seu coração. Peraí, pesquisa. Todo mal. Esse Gui, sei lá. Que música é essa? Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Quem é Zodíaco. esse Gui aí, ó? Ah, tá. Cavaleiros do Zodíaco é um anime, eu acho. Respeita Cavaleiros do Zodíaco. Eu É um acho. dos Anime, velhos. moleque. Mas Eu acho. tipo, Eu acho. Deixa eu Ah, abrir já uma tá olhadinha quando aqui, você não tem gente. nada na quarentena. Sabe como que o Cavaleiros do Zodíaco é bom? Quando eu comecei a assistir. Por quê? Porque quando eu achei, eu tinha um DVD, mas eu só vi. Eu assisti antes também. É muito Aí, bom. tipo, eu falei assim, nossa, não tem nada pra ver, deixa eu colocar esse negócio pra ver se é bom. Quando eu coloquei, meu filho, eu maratonei todo. Você fica assim, é viciante. Meu Deus. Você ficou viajando lá. Não, Nunca mano, é nem tipo. vi Cavaleiros. Colocar, qual que vai Cavaleiros do falar, Zodíaco, eu nunca vi Ricardinho? Cavaleiros do Zodíaco, só ouvi falar do Eu Cavaleiro. quero falar que tem boca vai a Roma, pessoal. Peraí, deixa eu abrir aqui. Cavaleiros do Zodíaco é muito bom. É bom. Vim falar que Cavaleiros do Zodíaco é um anime, aquilo é uma lenda, meu filho, é uma lenda. É Uma Não, lenda eu nunca vi ótima, essa lenda aí, essa maravilhosa. série, Porque essa essa anime, lenda- essa Pode série. ler, Ricardinho. Ela é Nunca vi. Calma aí, Vamos professora. explicar Pra mim já ainda não agora. apareceu ainda não. Não vou montar, peraí que eu vou montar. Nossa, minha Eu letra não sei porque parece essa mulher- um scripta de 840 anos atrás. Vamos lá. Há muitos anos atrás, o centro do mundo era Roma, ou seja, todos os lugares do mundo tinham estradas para Roma. Só bastava perguntar às pessoas como chegar lá. Por isso surgiu o ditado, quem tem boca vai a Roma. Que significa que podemos chegar onde quisermos se perguntarmos às pessoas. conversarmos, Alguém comunicarmos. colocou diferente? Eu coloquei diferente. Então lê o seu, Arthur. Vai lá, professora. Graças a Deus, já fiz minha parte. O Tchau. Arthur tá no WhatsApp, É então coisa não- diferente. vai ler o seu, Eu Arthur. vou ler aqui Vai meu lá. aqui. Nossa, minha letra é muito feia. Agora que eu tô olhando que ela é muito horrorosa. Aqui, é que eu coloquei Nossa assim. senhora. Relaxa, pô, a minha é pior, Sim. a professora nem entende mais. Originou. Deixa o Arthur ler. Aqui eu coloquei assim. Originou-se quando a população romana vaiavam seus imperadores. Aí eu coloquei assim. Significado. Quer dizer que não é difícil ir a um lugar desconhecido pela primeira vez, que eu coloquei. Professora, eu esqueci que era manuscrito. Meu Deus do céu. Quero o quê? Ai, achei meu Deus, Ademar. Você vai mandar em PDF. Ela ainda colocou lá. Vou pegar a da Nicole aqui, gente. Meu Deus do céu. Só abrir aqui da Nicole. Meu Deus. Tá vendo? Olha a comparação da Deus, assim mesmo, eu sinto humilhado.
Não, Sim, a letra não é tão feia assim, Você não. quer Me mesmo sinto ser humilhado ver essa humilhado? letra assim, dá até vontade de chorar. Nossa, a letra não é tão feia assim, não. Chorar. Que Não, isso. não é não, é maravilhosa. Vamos lá, tempo é dinheiro. A Nicole tá aí? Posso falar? Isso. Nicole, você está viva, Nicole? A Nicole entrou a Isabela aí. Eu acho que ela. Ela não tá Vamos aqui, ler não. Nicole. Ela tava aí agora, saiu. Posso É falar? verdade. Deixa eu ler dela. Tempo é dinheiro. A expressão tempo é dinheiro significa que para ganhar dinheiro é necessário uma demanda de tempo para conquistar tal monetário, né? Todo esse valor Tal. Eu monetário. achei que travou, velho. Eu também. Ai, professora, literalmente o meu tá igualzinho dela. Literalmente, Eu acho que também, todo mundo pesquisou Eu no também. primeiro site que No meu apareceu sentido ali. na tela. Ah, Vamos lá para outra agora. só algumas coisas que eu já sabia o que era. Professora, mas esqueci que era manuscrito. O do Tadeu, que eu quero Mateus, muito o ver a primeiro letra que dele, lê eu que tô eu li foi de quem, Não, não, não. gente? Foi do Não, a minha letra é Gabriel. horrorosa. Professor, não é pra mostrar o meu. Quem falou assim? Fala, Matheus. Qual que eu vou ler? Qual que eu vou ler? Posso Não ler sei. agora? Pode ler o seu, Vlad, então, antes eu abro do É o Matheus. Tadeu. Não, deixa depois do Vlad, eu abro Deixa do o Vlad. Matheus. Eu posso falar o significado da palavra dar a mão à Cansa. palmatória? Pode. Significa confessar. Mil. Pai do Então, céu. Vai, Vlad, pode ler, Vlad. Palmatória significa confessar os erros. Origem de como os professores educavam os alunos há muito tempo. Não, Como é o que meu é? tá parecido com o do Fala Vlad. de novo. O significado da palavra dar a mão à palmatória significa confessar o erro ou os erros. Origem de como os professores educavam os alunos há muito tempo atrás. Tudo bem. Eu posso Matheus, de falar. meia Não, deixa eu tigela. contar uma história aqui rapidinho, professora. Minha avó. deixa eu Eu nunca falo senhora, né, pra professor, professora. Outro dia minha avó tava puxando meu orelha e falou assim: não, na minha época eu chamava senhora, todo mundo chamava de Gente, se me senhora. chamar de senhora, vocês vão ver. Não, ela tá Não, reclamando da mas minha senhora, cara. professor, é educação, é respeito. Eu sei, gente, mas eu É modo de tô... falar. Mas eu Não, tô... eu modo sei. de falar. Vocês me então, chamarem de Depois de um você, tempo eu acho que pra estão me cá- respeitando do mesmo jeito, tá, gente? Tô Que falando de isso? mim, não tô falando dos outros, por exemplo. Tem gente que gosta, tô falando de mim, tá? Não é necessário. Sim. Pode falar, Se Matheus. chamar a senhora, Não, professor. vou E se chamar de chamar a senhora. Senhora, Sim, senhora. senhora. Eu tenho uma Ó. mania enorme de falar De isso. meia tigela, expressão Aí, ela- da época da monarquia portuguesa ao povo da corte, os criados, pajés e os oficiais, que não moravam no palácio. Servisse comida, dando as porções previstas no livro da cozinha del rei, mostrando a função de cada um, e assim ganharam tigela inteira ou outros meia tigela. Bem. Boa. É um negócio assim. Quem quer? Uau. Guilherme, você quer Tadeu, ler? essa letra conseguiu superar a minha. Eu quero ler. Pera, deixa eu abrir o seu. O seu tá aqui? Tá por aí. Ou então lê aqui no caderno melhor. Pera aí. Então pode ler. Qual que você vai ler? O último. Não, o último. O último, pôr a mão no fogo, né? Isso. Ou é esse? Tá bom. Pôr a mão Pode no ler. fogo significa confiar muito em alguém, a ponto de jurar pela sua inocência. Tudo bem. Eu posso falar a origem? Pode. Já acabou? Ah, tá. Eu coloquei que surgiu na Inquisição da Idade Média. Daí o nome, pôr a mão no fogo, isso que eu coloquei. Só você que caiu, o Rodan. A gente já leu todos, né? Sim. Sim. Ah, não. Tem a cavalo, dado, não se olha os dentes. Quem quer ler para mim? Eu? Posso Vai, ler? Arthur. Vai lá. Eu só queria ler aquele mesmo, professor. Tá bom. Peraí. Arthurzinho, vai lá. Arthurzinho. Tá. Cavalo dado, não se olha os dentes. Tá aqui. Ó, não, vai deixar cair. Surgiu devido à idade dos equinos ser estimada pelos Olha. dentes. Significado: ser agradecido com os presentes desagradáveis. Agradecido com os presentes que você não gostou.
que eu coloquei. Ai, minhas costas. Muito bem. Peraí, Ou gente. se alguém te deu algo e você E fica agora, com professora, vai a passar? Mas cadinha. peraí. Valeu. Me deu uma fincada nas costas. Ai, eu odeio quando Aí. fala assim, vou te dar uma fincada aleatória assim, do nada, pra você falar assim. É muito ruim, é como se eu sabia que foi de graça, assim, do nada. A gente volta com os livros, com o livro apresentado. Livro. Problemática. Isso aqui. Ai, professora, mais atividade, né? Mais ou menos. Atividade é bom. É bom. Se for leitura, tá É bom. bom. Leitura é interessante. Leitura é Ah, interessante. pronto. Que é escrito. Na página 26 para mim, por favor. 26? 26. Com o maior prazer, professora. O livro de português? É leitura, né? Posso ler a Com livro de atividade? Que matemática. página, professor? Qual página mesmo? Finge me lembro depois do Vladimir. Beleza. Deixa eu ler. Vladimir. Bárbara Reis, rainha de Hogwarts. Na hora que acontece uma briga. Galerinha, todo galerinha, eu sei imitar o Bob Esponja. Todo mundo abriu? Sim. Então vamos lá. Leia a tirinha, Posso ler revisando o predicado, tá, gente? Posso ler? Pode. Eu pedi primeiro. Ah, Arthur, sossega um pouquinho. Sossega. Vai, Vlad. Alô, é da delegacia? Ah, o delegado, por favor. Alô, delegado? Eu quero denunciar um caso de exploração do trabalho infantil e trabalho escravo. Então, obrigando um menino a arrumar o quarto. Droga de estatuto que não funciona. O que Silvestre queria denunciar, gente? Ele queria E que os pais dele... Trabalho Provavelmente o fato da mãe dele, É, o pai a ter mãe ter mandado ele falado, arrumar né? a casa, né? Sim. Quem era a suposta vítima? Ele. Ele mesmo. né? Menino para arrumar o quarto. Quem está explorando, gente? A mãe. Pai, a Mãe mãe. ou pai? A mãe e o pai. Professora, Ou pode avó, escrever nesse ou espaço tio. que tem? Não, a gente vai fazer só oralmente mesmo, tá? Não precisa responder, não. Ah, tá, já tá Glória a escrevendo. Deus. Precisa Não, responder. pode ser oral. Não, vamos oralmente. Qual foi a atitude do delegado ao receber a denúncia? Não, gritar com Xingar o ele. menino. Ele não tá Xingar o explorando. menino, foi gente, porque xingar. nem... Ah, né? O menino tem que arrumar o Qual quarto. é o estatuto Vai que se Silvestre ferrar, critica moleque. no último quadrinho? O estatuto da criança. Estatuto Da criança e do adolescente, o ECA. O né? famoso Sim. ECA. Gente, só que existe uma diferença, né, gente? O Ele ECA tá fala de fazendo uma exploração crítica infantil ao e estatuto. arrumar uma casa, né, gente? Professora, Tô fazendo professora. uma crítica. Ele tá Existe uma criticando, contradição ele tá aí, né? criticando o estatuto do Stallone, sabe por quê? Porque ele é o Silvestre Existe uma Stallone. contradição aí, né? Tá, boa conversa, gente. A construção dos nossos denunciados segue uma série de princípios. Uns dizem respeito à situação comunicativa, como falar apenas necessário em uma reunião de trabalho, ou obrigatoriedade de um grande jornal repassar informações relevantes para o seu leitor telespectador. Outros se referem muito propriamente à estruturação dos enunciados, como a gramaticalidade, princípio segundo o qual as palavras não podem ser utilizadas em qualquer ordem nos enunciados. Neste capítulo, vamos revisar o que a gente viu ano passado, né, gente? Outro princípio da natureza estrutural, que é a predicação. Então, a gente tem o sujeito. Quando a gente retira o sujeito, o que sobra é predicado. Lembrando o seguinte, gente, que nem toda oração tem sujeito, mas toda oração tem predicado. Por quê? O predicado é formado por qual classe gramatical, sobretudo? Hein, pessoal? Vamos lá, reformular aqui o que eu acabei de falar, gente. Eu acho que Em um período, gente, normalmente, eu tenho o sujeito e o predicado. Então, se eu tiro o sujeito, o que me sobra é o predicado. Porém, nem toda oração tem sujeito. Vocês já sabem disso. Tem orações que não têm sujeito. É formada apenas por predicado. Então, obrigatoriamente, todo predicado, toda oração tem predicado. Por que toda oração tem predicado? Alguém sabe me responder? Sei.
Por Porque quê? porque toda oração tem uma ação envolvida nela. Qual que é o nome dessa ação? Verbo. Verbo. Então, a gente não vai falar ação porque nem todo verbo indica ação. Se eu falo estão comendo, por exemplo, estão não é ação, certo? Ou, por exemplo, choveu à noite. O choveu é uma ação, mas é mais, a gente enquadra no fenômeno da natureza. Então, gente, exclusivamente pelo fato do predicado ser formado por um verbo. É justamente para dar o sentido, né? É justamente o fato do predicado ser formado por verbo significa o quê? Que toda oração tem predicado. É obrigatório. Na nossa língua, utilizamos várias palavras que exigem outras para ficar com sentido completo. Observe isso no exemplo do emprego denunciar, do verbo denunciar, na tirinha acima. Nessa situação, denunciar é um verbo que exige um termo para completar seu sentido, ou seja, é um verbo que exerce predicação. Na tira, seu complemento é o termo um caso de exploração do trabalho infantil, que funciona, portanto, como complemento verbal. Agora, analisemos o período em questão mais detalhadamente. Eu quero denunciar um caso de exploração do trabalho infantil. Podemos dividir esse período em 2 blocos de sentido, isto é, em 2 termos. O primeiro deles é o sujeito. Tá, ajuda, Nicole? Letra, sai. O segundo, gente, é o predicado. Como a locução verbal quero denunciar funciona como núcleo, temos o exemplo de predicado verbal. Então, vamos lembrar o seguinte, gente. Quando eu tenho lá o meu período e eu vou analisar o predicado, é o seguinte. Quando o meu verbo é um verbo significativo, ou seja, é um verbo de ação, o meu predicado, ele é verbal. Lembraram-se disso? Sim, então, toda vez que eu tenho um verbo que é de ação, o meu predicado é nominal. Verbal. Quando eu tenho um verbo, aí olha, no terceiro parágrafo aí, como os verbos de ligação, ser, estar, aparecer, continuar, estão na frase, na oração, aí eu tenho o verbo nominal. Então, por exemplo, somos alunos do CEP. Então, aqui eu tenho um predicado nominal, porque o somos não me indica ação. Me indica o quê? Uma circunstância, é um verbo de ligação. Ou, por exemplo... É tipo o núcleo... Bárbara é tipo está nome, sentada né? na cadeira. Seria o nome. Oi? Por exemplo, Bárbara está sentada na cadeira. Aí tem um exemplo aqui, ó. Silvestre é preguiçoso, o delegado estava nervoso. Então, aqui vai me indicar estado, tá, gente? Seja estado permanente. Se eu falo, por exemplo... Sim. Gabriel é participativo. Quando eu falo que ele é um estado permanente. Se eu falo Gabriel está participativo, não é permanente, é transitório, tá? Então, independente se é permanente ou transitório, mas independente se é estado, se é permanente ou se é transitório, está me indicando um estado. Então, quando eu tenho os verbos de ligação, que são, de novo, ser, estar, permanecer, continuar, ficar, eu tenho aqui o predicado nominal. Porém, gente, quando eu tenho verbo de ação e, ao mesmo tempo, eu tenho uma característica do sujeito ou do objeto, não sei se vocês vão se lembrar. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, Yasmin correu feliz. Yasmin correu feliz. O verbo correr é de ação. Certo? Então, eu tenho eu tenho aqui a parte verbal. Feliz é uma característica aí da Yasmin, que é o meu sujeito. Então, aqui, gente, eu tenho os 2 significados. Eu tenho tanto o verbo quanto a característica como algo importante dentro da minha oração. Por isso que, nesse momento, eu tenho um predicado verbo nominal. Lembraram, gente? Então, como assim? Eu tenho apenas o verbo de ação. Seja o verbo transitivo ou intransitivo, eu tenho ali o quê? Predicado verbal. Se eu tenho verbo de ligação, eu tenho predicado nominal. Se eu tenho característica do sujeito, se eu tenho verbo de ação,
Aí, em seguida, ou eu tenho característica do sujeito ou característica do meu objeto, eu tenho o verbo nominal. Vocês vão se lembrar disso. Então, Vou fazer a atividade da página 26, 28, 33. Precisa que manda foto no grupo? Professora, eu tô com dúvida nesse predicado aí. Ah, o Como que é verbal, o o predicado? verbo nominal? No verbo nominal, porque entendi. Se eu falo, vou dar o mesmo exemplo. Quando eu falo, se a minha oração fosse apenas assim, Yasmin correu. Eu tenho aqui um predicado verbal, porque eu tenho apenas a ação. Se eu falo que Yasmin correu feliz, o meu verbo de ação continua, então é a parte verbal. Que feliz é uma característica. Por quê, gente? Quando eu tenho o verbo predicado nominal, por exemplo, Yasmin está feliz, eu tenho um verbo de ligação está, que ele não é, não é que ele não é importante, a função do verbo é apenas ligar a característica feliz ao meu sujeito Yasmin. Na frase, Yasmin está feliz. Então, aqui o verbo ele é importante para apenas o quê? Ligar. O que é ali mais significativo é a característica que eu estou dando para Yasmin, que é o meu sujeito. Quando eu falo Yasmin correu feliz, o meu verbo de ação ele é significativo, ele tem uma importância, mas a característica feliz também tem importância. Por isso que ele é verbo nominal, tá? Tentem fazer atividade, gente, e aí, na correção, a gente vai tirando as dúvidas. Tá bom? Vocês precisam fazer atividade, tá? Entendi. Gente, eu não quero conversa, tá? Até a página 30 ou 33? Até a 33. Até a 33. E eu espero que vocês terminem essa aula, viu, gente? Precisa que manda foto no grupo? É da 28 Não. a 33? Não, peraí, todo mundo tem livro, gente? Ou tem alguém que não tem? Eu acho que tem. Acho que todo mundo tem. Eu Então, se alguém não tiver, tem que mandar lá a foto. A gente provavelmente... Mas ninguém falou nada, professor. Então. Então, todo mundo deve ter. Esse tem, o Diogo tem, alguém que não tem? Eu tô com Agora a gente Aldrop chegou na Hitchcock, pastinha favorita. mestre do Silêncio, 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 silêncio. Quem tem, levanta a mão no junto. Nossa. Ai, ai. Deixa eu no quadro. É para fase Até da a página 33, né? Isso. Beleza. Ok, ok. Isso, Ademar. Sim. Obrigadito. Professor, o Bruno fala que ele não tem livro, mas ele disse que o zap dele está desconectado. Como é que é?
O Bruno disse que ele está sem livro, mas ele disse que não precisa enviar porque o zap dele está desconectado. Ah, tá. Tem como aí no chat. É para fazer da 28 a 33 ou da 29 a 33? Pessoa? É da última até é da primeira, da questão 1 até a outra, a última, Arthur. A 10? Eu já vi essa cena do. Hitchcock? É, assim, eu já vi essas cenas, mas eu Ah, nunca vi o filme. Suspense. Essa parte. Quer dizer, Psychos. Filme maravilhoso. Não, por que ele é o mestre do suspense? Eu não entendi. Eu vou mutar Você viu o filme vocês. dele? Mano, Eu vou... Ô, gente, não quero conversar agora. Na hora de corrigir, a gente fala sobre. Tá? Vamos focar na atividade. Vai falar sobre Alfred Hitchcock? Pronto. Vai fazer atividade, gente.
Oi, Ricardo e Ademar. Professor, a gente vai corrigir depois do recreio. Vamos. Professora, a gente pode Beleza. sair quando der 9h20? Não dá para terminar. Vamos isso sair 9h20, tá? Daqui a um minuto a gente nessa sai. aula, não. Não dá para Aqui, terminar. 1 minuto não, professora, já deu horário. Tchau. Então vamos sair, gente, senão a gente não vai ter 20 minutos de recreio. Até daqui a pouco. Tchau. Até.